Vamos lá, galerinha do Monteiro, vamos lá. Terceirão do ensino médio. Vamos à crise do socialismo e o fim da Guerra Fria. Vamos ver como é que se sucedeu todas essas coisas aí, como é que essas coisas vão acabar acontecendo, quais são essas procedências, né? As procedências que vão acontecer. Mas primeiro de tudo, vamos passar por um antecedente, né? Um highlight do negócio, né? 1953, nós vamos ter a morte do Joseph Stalin, um grande líder da União Soviética, do comunismo, né, da prática daquilo que a gente chama de socialismo mesmo, né? Nikita Khrushchev, então, assume o poder na União Soviética e inicia o processo de desestalinização, quando os crimes praticados por Stalin ou a mando dele vão a público, né? E daí o Nikita Khrushchev ele tem que resolver os pepinos, né? Porque ele é o líder comunista aqui da vez, né? Então ele vai ter que resolver a bucha, né? Digamos assim. 1964, Leonid Brezhnev assume como secretário-geral do Partido Comunista. Em 77, Brezhnev toma posse, né, como então presidente da União Soviética e sinaliza a crise econômica soviética. Porque a União Soviética estava quebrada, não conseguia mais sustentar a Guerra Fria, ok? Não conseguia mais sustentar a Guerra Fria. Não tinha mais como fazer o rolê acontecer, certo? Então, nós vamos observar que tipo assim, ou era o trabalho escravo, né? E para sustentar a figura, né? Ou, né? Era ia ser mesmo o como diria, né? A caixa prego, né? Porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais dinheiro para repartir. Tava todo mundo trabalhando de escravo já, para sustentar um regime que não existia. Então acabou, meu amigo, esquece isso daí, né? Ah, 82, início do governo de Yuri Andropov, né? E aí 84, não, o Yuri Andropov dura pouquinho tempo no poder, 84, governo do Konstantin Chernyshenko, né? Que também dura pouquíssimo tempo, em 85. Nós vamos ver que o Mikhail Gorbachev é nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Gradativamente a crise econômica se agravou desde o governo de Andropov, e aí nós vamos observar que o Mikhail Gorbachev ele assume então a presidência e ele vai começar o processo de perestroika e de glasnost, né? Que é o que nós vamos estudar agora, certo? O que é a perestroika e o glasnost? Mikhail Gorbachev, então, é nomeado, né, secretário-geral do Partido Comunista, né, tipo o presidente, né, e aí a gente vai ver que a perestroika é a reestruturação econômica, né, a União Soviética não poderia mais passar por esse processo, né, ou o que sobraria da União Soviética, né, o que vai sobrar da União Soviética, aqui em termos é a Rússia, né, a Rússia não ia segurar as pontas se não tivesse esse plano de perestroika, certo? E o glasnost é a abertura política, né? E transparência nas ações do governo, né? Porque isso aqui deve ter sido uma loucura. Imagina os documentos de espionagem que não devia ter, KGB. Porque, ó, veja bem, quando começa o Partido Comunista na Rússia, que eles ganham o poder e tudo. Eles começam com aproximadamente 3.600 líderes. Ao final do governo de Stalin, existia pouco mais de 300. Aonde foi parar o resto? Pô, o resto foi tudo morto, assassinado, a galera passou o facão na galera e não tava nem aí não, tá? Então, esse conjunto de medidas aí, de propostas, né, por Gorbachev, com o objetivo de corrigir o socialismo da União Soviética. Não quer dizer que eles iriam abandonar o socialismo, mas eles iriam abandonar pelo menos o socialismo stalinista, né, que é de prática rude, extrema e já foi comprovado que não traz resultados, ok? Característica do governo de Gorbachev: medidas
Medidas não evitaram o agravamento da crise econômica. A gente vai ver que ele vai tentar segurar de tudo quanto é lado, mas ele não vai conseguir. A gente vai ter queda do Muro de Berlim, nós vamos ter fim da União Soviética, nós vamos ter fim da Guerra Fria. Nós vamos ter tudo isso, todo esse balaio de gato no meio disso tudo, né? Dia 15 de março de 91, Gorbachev foi eleito presidente executivo da União Soviética. Né? Gorbachev sofreu um golpe dos membros conservadores do Partido Comunista, aqueles que acreditavam ainda que era bom encher os gulags de trabalhadores escravos para poder sustentar um regime que não existia. Né? Boris Yeltsin conseguiu garantir o mandato de Gorbachev. Se Boris Yeltsin aquele era o cara, viu? E em 91 ocorreu a formação da Comunidade dos Estados Independentes, que é a galera que já estava se desmembrando da União Soviética, que não queria mais as influências da União Soviética, certo? As repúblicas se separaram da União Soviética, transformando-se em novos países. Caso da Letônia, Estônia, Lituânia e Ucrânia, certo? Tem até um mapa aí na página 23, se vocês puderem observar, que vai demonstrar bem, né? Que aquilo que nós chamávamos de cordão sanitário, ele já estava se desfazendo já, né? E, bom, a Rússia é um território gigantesco, né? Mas, assim, habitável é pouco habitável, né? Porque é tudo gelo, né? Grande parte é gelo e não tem o que fazer. Mas, por exemplo, ali do cordão sanitário, quase todos os países já logo de cara conseguiram ali romper, né? Conseguiram romper com a questão aqui, né? Em 91, então, pessoal, nós vamos ter aí a declaração de independência e início dos conflitos internos, né? Que é a galera conflitando para decidir as coisas, como que seria, como que aconteceria, qual que seria o rolê, qual que seria a ideia, né? A Rússia envia tropas do exército para restabelecer o domínio na região, mas nós vamos observar que já é um caminho sem volta. Não vai se reestruturar mais a União Soviética. Acabou a União Soviética aqui, já era um adeus, blá blá, ó, valeu. Não tem mais como a reestruturação, né? 94 a Rússia então envia as tropas do exército. 97, assinatura do Tratado de Paz entre os governos da Chechênia e da Rússia, certo? 99, início de um novo conflito, né? Agora incluindo a questão religiosa, pois os chechenos são de maioria sunita, olha só que maravilha, né? E ainda de quebram um islamezinho ali na meiuca, só para dar uma quebrada no ritmo, né? Galera, só um segundo que eu vou pegar água aqui rapidinho. Seguindo aqui, pessoal, e 2004, né? Fim do conflito após o cerco aos terroristas que invadiram a escola de Beslan, localizada na Ossétia, do norte. Né? Quais que são os reflexos, então, no leste europeu? Só para a gente ter alguma ideia, né? Desde 1986, as transformações da União Soviética, que trouxeram grandes mudanças aos estados integrantes do chamado Bloco Socialista do Leste Europeu. Se você pegar a página 23 aí do caderno de atividades, onde nós temos ótimos resumos, vocês vão ver um mapa, né? Um mapa aí mostrando, né? Os limites internacionais, né? Países da OTAN e aliados ocidentais, países do Pacto de Varsóvia, né? Então vocês vão ter toda uma gama aí de demonstrações aí de como que era a divisão do mapa, de como que se organizava essa galera do universo capitalista e a galera do universo socialista, né? E quais que são as regiões de conflito,
certo?